Convidado pelo Pinheiro Machado a ir ao Rio de Janeiro. Sim. Para desfazer a imagem de que ele era um bárbaro sanguinário. Sim. Então, Pinheiro Machado convidou ele para ir ao Rio. Sim. Ele foi ao Rio de Janeiro e foi apresentado a várias lideranças políticas e sociais da época, tá? Da capital, que era o Rio. Sim. E fez um grande sucesso no Rio. Aham. E ele foi aceito, e aí descobriram que, embora ele fosse
a fera do Cati, ou a hiena do Cati, Sim. ele também falava 4 línguas, ele falava francês, espanhol, ele tinha escrito livros e tal. Sim. E quando voltou, então, para o Sul... E muito elegante também. Esse muito é elegante, muito elegante. Um homem de sociedade, né? Exato. Ele tinha uma vasta biblioteca, ele era autodidata e ele lia coisas que eram nesse sentido, sobre formação do caráter, sobre estratégias. A bibliografia dele era, assim, com livros de filosofia, livros de desenvolvimento pessoal, muito, muito bacana, assim, vários desses livros estão aqui comigo. O navio estava indo para o Rio de Janeiro. E o barco, eu não sei a troco de quê, afundou. O vovô se salvou junto, naturalmente, com os passageiros, né? E desceram em Santa Catarina, numa ilha, Santa Catarina, assim. E desceram lá, se salvaram. E loucos de fome. Eu sei que o vovô saiu de a pé com os companheiros lá do navio. Eu não vou matar uma vaca, vou matar um boi. Aí o vovô abate a vaca, faz um churrasco para todo mundo. Uma vaca, né? E conseguiu matar essa vaca e fazer churrasco. Aí descobriram um boi, sei que mataram, o vovô estava armado, mataram um boi. O vovô carneou, levou carne para fazer um churrasco, né? Mas é isso, mas é claro, ele sabia. Claro, exato. Naquela época, o pessoal, desde pequenininho, ele sabia, ele convivia. O meu pai dizia, não, 9 anos de idade, ele pegava a espingardinha dele, ia para o mato com o cachorro e ia caçar. 9 anos de idade. Chega no Rio de Janeiro como herói. Então mudou assim, da noite para o dia, a imagem que a imprensa tinha dele. Tem uma litografia muito interessante que o vovô nadando com uma faca nos dentes, já naquela época, uma faca nos dentes. E um tubarão meio disparando dele, um tubarão do lado, meio disparando com uma cara de fugitivo assim, e o vovô diz, cuidado que você passa a gravata colorada. A gravata colorada era a de bola, né? Mas a imprensa não se conformou com isso e fez um desenho, Uma caricatura. uma caricatura dele braceando, assim, no mar, com faca nos dentes e um tubarão fugindo e lá embaixo dizendo, vem que eu te passo a gravata colorada. A gravata colorada. Então foi a acusação da imprensa, porque a gravata colorada era a de moda, né? O tubarão deu no pé. Ai, eu achei genial essa aqui, todo mundo achou. Né? Quando ele voltou, o Borges e o Flores começaram a achar que ele estava ficando com um poder demais. Pois é, esse é o ponto. O Flores é. O Flores é. O Flores é bárbaro. E é uma disputa até sobre a hegemonia do PRR. Exato. Depois da morte do Júlio de Castilhos. Exato. Com a morte do Júlio, foi o desencadeante da disputa, né? Sim. Porque enquanto o Júlio era vivo, O Júlio dominava. o Júlio dominava. Quando ele faleceu, começou uma briga pela sucessão. O Antônio Chimango disse tudo isso. Agora eu pergunto, qual foi a causa da briga? Uma desconfiança de que o Flores da Cunha teria sido mandante do Clube Pinheiro Machado? Lá em Santana do Rio Grande. Lá em Santana do Rio Grande. O João Francisco acusou ele formalmente de ser um Porque mandante. mataram o irmão do João Francisco. Então foi em função da morte dos 2 irmãos do João Francisco no Clube Pinheiro Machado. E o Francisco Flores da Cunha, que estava lá, foi o mandante. O mandante, e então é isso aí, foi por isso aí. O perfídias de um bandido é isso, é a vingança. É a resposta. À acusação. Depois o Flores, mais maduro, ele reata, né? Ele vê. Mas então foi isso, foi o problema do Clube Pinheiro Machado. Si desapareció, él ni aparecerá.
amigo dele porque ele tinha um irmão, o tio Bernardino, que era um capitão das forças do regimento do Pati, e descobriu que o Flores da Cunha tinha escondido no fundo da sua casa um moedeiro falso, um lugar que era um moedeiro falso. E então o Bernardino disse que o Flores podia explicar, esclarecer aquela situação. É melhor que roupa suja se lava em casa. E o Flores não aceitou. E tinha um jornal florista e começaram então a escrever reportagens contra os Pereira de Souza. O Bernardino e o tio Pedro, que era o mais moço deles, se envolveram num duelo contra o redator do jornal florista. O Pedro era o mais moço, mais cabeça quente, desafiou o florista para um duelo. E quando eles se encontraram no Clube Pinheiro Machado para ir para o local onde se daí o duelo, esse florista já estava esperando na entrada do clube, com o revólver apontando para quem vinha da rua. O tio Pedro, ele era canhoto, meteu a mão no cano do revólver, recebeu um tiro, só feriu a mão, e o florista fugiu para dentro de uma toalete. Ele foi atrás, arrombou, deu um chute na porta, arrombou e atirou a cara do florista. O sujeito teve sorte que a bala não pegou nem quando estava. Um deles, mas foi o Bernardino que era canhoto, foi ferido primeiro com o braço esquerdo, e aí com o direito ele arrombou a porta que o cara estava, deu os tiros lá para matar os irmãos do vovô, e o sujeito estava encostado na porta do lado, e ele deu um trompaço na porta e deu um tiro na boca, mas não matou o cara, deu um tiro na boca, ferido. Aí os caras mataram, não terminaram, mataram, não sei quantos tiros ele pararam. E quando ele voltou para ver o que estava acontecendo, o padrinho dele estava caído no chão com um tiro nas costas. E do outro lado da rua tinha um muro assim embaixo, e tinha dois homens armados com um mosquetão atirando na entrada do clube. O tio Bernardino correu para lá e quando ele subiu a escadaria do clube, foi também fuzilado pelas costas. A vovó dele insistiu que ele saísse de Santa. Ela não queria ver mais o lugar da família. Si desapareció, él me aparecerá. Creyeron que murió. O João Francisco acusou o Flores de estar por trás. Pode ser. Né? Mas por que ele fez isso? Né? Disputa política no local. Ele queria uma hegemonia ali. Quando foram mortos os dois filhos dela, em 1910, achavam que havia uma revolução, que o vovô invadiu o Uruguai, mas o seu Manuel Francisco me contava que ele tinha 14 anos quando foi espiar um velório dos Pereira de Souza lá em Livramento. E a vovó Luísa botou um caixão do lado do outro e ficou no meio dos caixões. A vovó Luísa era uma matriarca da família. E tanto é que quando o Aparecido Saraiva foi ferido, foi imediatamente para a casa dela, lá em Santana. O vovô gastou dinheiro de 2 instâncias para acompanhar o processo contra os assassinos. Depois de 4 anos voltou com a decisão de
condenação deles, mas o governador Borges de Medeiros mandou engavetar o processo porque era ano de eleições e ia prejudicar o partido. E a vovó Lisa fez uma reunião com a família e disse: você sabe por quê? Nós estamos reunidos aqui. O processo voltou condenando os assassinos. O governador mandou engavetar. Eu estou mandando cumprir. Tome providência. Aí a coisa vira meio folclore, assim, porque um dos assassinos se escondeu na casa do prefeito de Bagé. E a vovó botou ronda 24 horas no quarteirão. O cara engordou, infartou e morreu. E um outro cidadão, contava o papai, que matou, faz parte desses assassinos, né? Fugiu para Bagé. Era protegido por um prefeito de Bagé, da família Fico. O sujeito saía de tardezinha de Livramento, ia até Bagé, passava na frente da casa desses assassinos, que vivia escondido. E um dia o cara abriu a porta, diz a mamãe, me contava essa história, que o cidadão, quando abriu a porta, o cara ia passando a passo, e o cara morreu de susto. Teve um colapso e morreu. A mamãe contava essa história que o cara teve tanto medo que já conhecia o cidadão, né? Que era um capão da velha Luísa, né? A velha mandou matando. O outro fugiu para o Uruguai. Conheceu uma santanense lá e começaram de namoro pesado. E aí a santanense falou para ele: aqui no Uruguai tu não vai conseguir nada comigo. Agora você pode ir se encontrar comigo lá em Santana, eu te espero com hora marcada. Aí vem a eleição popular, diz que quando atravessou aquela linha divisória na Praça Internacional, tropeçou e caiu em cima de uma faca de ponta. Estava na mão do tal santanense, que era um travesti de concupiscência da vovó. A história do Bernardinho. A vovó Luísa contratou uns capangas, contava o papai. Os capangas dela, os homens de confiança dela. Aí um deles, olha, descobriu um dos assassinos do seu filho. Namora uma senhora assim, está vestida desse jeito. Não, vai lá e compra uma fazenda semelhante, reveste igualzinha essa mulher, bota uma trunfa na cabeça e vê se tu mata esse cara, né? Eu vou te dar a faca. A vovó Luísa, quando soube uma dessas facas, eu tenho que matar esse cara. Eu não quero que sobre um pedacinho do corpo dele maior que a tua unha. Tem que picar. Tal era o sentimento que a vovó Luísa tinha. Aí o cara foi lá e foi feito de serviço. Sim. Aí ele mudou para São Borja. Né? E lá vai encontrar os Borges, os Vargas. E lá foi a mesma coisa, porque lá ele montou uma charqueada e um belo dia o comprador do charque dele foi assassinado. Sim.
Música